Peguei minha esposa me traindo com meu meio-irmão, que me atormentou durante anos. Depois descobri que ela também dormia com vários outros homens. Então, expus os dois durante nosso jantar de aniversário, depois que meu meio-irmão anunciou o caso deles na frente de todo mundo. Sou casado com a Mary há 5 anos maravilhosos. Nos conhecemos na faculdade, e eu admito, fui o primeiro namorado dela. Ela vinha de uma família muito tradicional, então não teve muita oportunidade de namorar ou explorar relacionamentos como muitas outras pessoas faziam. Quando nos conhecemos na faculdade, começamos como amigos, mas eventualmente desenvolvemos sentimentos um pelo outro e nos apaixonamos. Desde o momento em que a conheci, achei que ela era a mulher mais linda que já tinha visto, por dentro e por fora, e eu soube que ela era a pessoa certa para mim. Tive muita sorte que ela sentia o mesmo. Depois de alguns anos juntos, decidimos nos casar assim que nos formássemos e eu tivesse um emprego estável para nos sustentar. Mary é dona de casa, e nós não temos filhos. Ela também é uma artista talentosa, e de vez em quando, consegue alguns trabalhos como freelancer, mas, na maior parte do tempo, prefere não ter um emprego fixo. Então, sempre fui eu quem trazia a renda estável para casa. Por muito tempo, achei que nosso casamento era perfeito. A gente quase não brigava. Cada um tinha seus próprios hobbies e seu espaço pessoal, e fazíamos questão de ter um date night toda sexta-feira. Mas olhando para trás agora, percebo que eu estava tão cego pelo amor que sentia por ela, que não percebi os sinais de alerta que sempre estiveram ali. No começo deste ano, voltei de uma viagem de trabalho mais cedo do que o normal. Queria surpreender a Mary e levei flores para ela, achando que seria um gesto bonito. Mas quando entrei em casa, fui completamente pego de surpresa. A sala estava uma bagunça, roupas espalhadas pelo chão e pelo sofá. Mas o que realmente me chocou foram os sons vindos do andar de cima. Gemidos, ruídos inconfundíveis. Era a minha esposa. Eu podia ouvir claramente. Fiquei paralisado, meu coração afundando no peito, como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mente ficou em branco, e senti meu corpo inteiro ficar dormente. Foi como se meu coração tivesse se partido em 1 milhão de pedaços de uma vez só. Subi as escadas devagar, ainda tentando processar o que estava ouvindo, mas nada poderia me preparar para o que vi. Minha esposa estava na cama com outro homem, mas não era qualquer homem. Era o meu meio-irmão. Na minha cama. Na minha casa. Eu não conseguia acreditar no que via. Os dois estavam entrelaçados, completamente perdidos um no outro, mal percebendo que eu estava ali, parado na porta. O choque me atingiu como uma tonelada de tijolos. Não conseguia respirar. Virei imediatamente, desci as escadas, peguei minha mala e saí sem fazer barulho. Eu não sabia para onde ir ou o que fazer. A dor era insuportável, e meu coração estava despedaçado. Eu não conseguia pensar direito. Minha cabeça girava, e tudo o que eu queria era fugir daquele pesadelo em que eu tinha acabado de entrar. Acabei indo parar no bar mais próximo e decidi afogar as mágoas no álcool. A dor era insuportável, e a única coisa que consegui fazer foi continuar bebendo até tudo ficar dormente. Fiquei em um motel naquela noite, tentando reunir coragem para sequer pensar em voltar para casa. Eu simplesmente não conseguia encarar aquela realidade ainda. No dia seguinte, como de costume, Mary me ligou para saber como eu estava, achando que eu ainda estava fora da cidade, já que eu não tinha dito a ela que havia voltado. Perguntei o que ela tinha feito na noite anterior, e ela me disse que ficou em casa, lendo um livro e tomando uma taça de vinho. Ela disse isso de forma tão casual, sem hesitar, como se não houvesse peso algum em suas palavras. Era assustador ver como ela mentia com tanta facilidade. Não havia culpa na voz dela, nem arrependimento. Parecia que ela não se importava com nada, e isso tornou tudo ainda mais difícil de processar. Nos dias seguintes, continuei longe de casa. Liguei pro trabalho dizendo que estava doente e fiquei no motel. Continuei mentindo para Mary, dizendo que ainda estava fora da cidade. Eu não estava pronto para encará-la ainda, e minha cabeça estava um caos. A lembrança do que havia acontecido, o que ela tinha feito com meu meio-irmão, ficava se repetindo na minha mente, sem parar. O mesmo meio-irmão que tinha me atormentado por toda a vida. E Mary sabia disso. Ela sabia de toda a história. Para dar um pouco de contexto, minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 14 anos, depois de uma longa batalha contra o câncer. Foi um período devastador, e precisei aprender a viver sem ela. Depois de um tempo, meu pai conheceu Ava, uma mulher que também tinha perdido o parceiro, e eles se casaram. Ava tinha um filho, Jason, que logo se tornaria meu meio-irmão. Desde o início, Jason foi um bully. Vivia tornando minha vida mais difícil, especialmente durante aqueles anos complicados. E agora, de alguma forma, ele estava na minha cama com a minha esposa. A traição doía ainda mais sabendo de toda a nossa história. Era como se todos os meus piores medos estivessem se tornando realidade, e eu não pudesse escapar.
Desde o começo, Ava e Jason nunca gostaram de mim. Eles queriam meu pai só pra eles, e eu sempre me senti um estranho dentro da minha própria casa. Jason nunca teve realmente uma figura paterna na vida, e acho que Ava achava que ele merecia mais tempo especial de pai e filho só com meu pai. Então, ela sempre tentava me excluir dos eventos familiares e me fazer sentir que eu não pertencia ali. Se Jason e eu brigássemos, ela sempre exagerava as coisas e distorcia tudo para parecer que eu era o problema. Fazia parecer que eu não aceitava o Jason ou que eu não queria que ele fosse parte da família. E claro, meu pai sempre ficava do lado dela, e eu acabava sendo repreendido por me comportar mal. Isso levava a muitas discussões entre mim e meu pai, porque, do meu ponto de vista, ele nunca ouvia o meu lado da história. Eu me sentia incompreendido e achava que ele estava cegamente tomando o partido da Ava e do Jason. Eventualmente, depois de meses de tensão, meu pai me obrigou a fazer terapia. No começo, eu não tinha certeza se isso ajudaria, mas encontrei um terapeuta que realmente me entendeu. Ele não focava apenas em me consertar, mas também em ajudar meu pai a me compreender melhor. O terapeuta sugeriu que meu pai participasse das sessões, e admito, esse foi um ponto de virada. Não foi um processo fácil, mas durante aquelas sessões, meu pai começou a ver as coisas pela minha perspectiva. Começou a entender como o comportamento da Ava e do Jason me afetava, e passou a ser mais aberto. Ele parou de simplesmente aceitar o lado deles sem questionar. Essa mudança, no entanto, irritou muito a Ava. Ela não podia mais manipular meu pai como antes. Não podia mais me excluir ou controlar a narrativa. Era como se ela tivesse perdido o poder, e eu sei que isso a frustrou profundamente. Mas para mim, foi um enorme alívio finalmente ter meu pai do meu lado, sentir que ele me ouvia e entendia o que eu havia passado. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que eu tinha voz dentro da família. Foi então que Ava e Jason mudaram de tática. Começaram a me intimidar sempre que meu pai não estava por perto para me defender. Eles se juntavam para me provocar por ser um órfão de mãe, me lembrando constantemente de que eu tinha perdido minha mãe ainda criança. Parecia que eles queriam destruir qualquer resquício de autoestima que eu tivesse. Eles também zombavam do relacionamento do meu pai com minha mãe, dizendo que ele nunca a amou de verdade e que a Ava era uma parceira melhor. Jason costumava dizer que era um filho melhor pro meu pai do que eu jamais seria. Ele fazia de tudo para agradar meu pai, tentando provar que era o filho perfeito. Mas nunca funcionava. Por mais que ele tentasse, nunca recebia a validação que tanto buscava do meu pai. Era quase triste de ver, mas, ao mesmo tempo, isso não o impedia de continuar tentando. No fim, eu não aguentei mais e decidi sair de casa. Foi um grande passo, mas eu sabia que precisava construir minha própria vida e me afastar daquele ambiente tóxico. Com o tempo, consegui construir uma vida estável e bem-sucedida. Hoje tenho um cargo importante na empresa e ganho o suficiente para sustentar a mim e a Mary. Meu pai sente orgulho de mim, e sou grato por isso. Olhando para trás, foi uma jornada cheia de altos e baixos, mas trabalhei duro para chegar onde estou. Em contraste, a vida do Jason não seguiu o mesmo caminho. Pelo que sei, ele trabalhava como bartender e vivia num ciclo de idas e vindas com a ex-namorada. Nunca pareceu evoluir muito. E sinceramente, eu já nem pensava mais nele. Mas, do nada, descobri que ele e a Mary estavam dormindo juntos. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que algo assim pudesse acontecer. Parecia uma piada de mau gosto, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Por isso, eu estava absolutamente furioso com a Mary. Ela sabia tudo o que eu tinha passado com a Ava e o Jason, como me trataram, como me intimidaram por anos, e mesmo assim escolheu me trair com ele. A traição foi como um tapa na cara, especialmente depois de tudo o que eu já tinha suportado da minha família. Era algo que eu simplesmente não podia perdoar. Não dava para superar, nem fingir que estava tudo bem. Eu sabia que precisava agir. Depois de muito pensar, tomei uma decisão. Marquei uma reunião com um advogado para entender minhas opções. Depois de conversar com ele, ficou claro que o divórcio era o melhor caminho para mim. Mas eu também sabia que precisava proteger meus bens primeiro. Não podia deixar que ela se aproveitasse de mim mais do que já tinha feito. Então, contratei um investigador particular para reunir provas que eu pudesse usar no divórcio. Eu queria estar preparado, e sabia que ainda não era a hora de confrontá-la. Por enquanto, decidi agir como se não soubesse de nada. Voltei para casa e fingi que tudo estava normal, como se nada tivesse mudado. Por semanas, o detetive seguiu a Mary, registrando cada passo. O que ele descobriu foi chocante, muito além do que eu podia imaginar. Mary não estava apenas dormindo com o Jason, mas também com vários outros homens. As provas que o investigador me entregou foram de partir o coração. Era difícil até olhar para as fotos. Mary estava tendo casos com seu personal trainer da academia, e surpreendentemente, com uma amiga artista, uma mulher.
Eu nunca imaginei que minha esposa levava uma vida dupla tão ousada, escondendo tantas coisas pelas minhas costas. Fui consumido pela raiva e pela sensação de traição. O modo como Mary estava me enganando, com tantas pessoas, me fazia sentir inútil e enganado. E eu queria que ela sentisse a mesma dor, a mesma ferida que eu sentia. Eu iria me divorciar, mas não deixaria que ela simplesmente saísse impune. Eu queria expô-la, fazê-la pagar pelo que tinha feito, fazê-la sentir cada pedaço do sofrimento que eu carregava. Com nosso aniversário de casamento se aproximando naquela semana, vi a oportunidade perfeita. Reservei um salão para o evento, certificando-me de convidar todos os amigos e familiares dela, e os meus também. Até Ava e Jason foram convidados. Planejei tudo. Esperaria até o jantar acabar, e então soltaria a bomba. Revelaria tudo, exporia suas mentiras e veria o mundo dela desmoronar. Mas, até lá, precisei fingir que estava tudo bem, mesmo que cada parte de mim quisesse gritar. Antes de mais nada, quero deixar claro que eu não vou voltar com a Mary. Esse capítulo da minha vida está definitivamente encerrado. Não importa o que ela diga ou o quanto os pais dela tentem me fazer sentir culpado, eu não quero mais nada com ela. A forma como ela me traiu, as mentiras que contou, tudo isso é demais para eu voltar a confiar nela. Já deixei claro para ela que precisa empacotar suas coisas e sair o quanto antes. Vou dar uma semana para ela juntar tudo e ir embora. Se ela não sair até lá, serei eu quem vai pôr as coisas dela na rua para ela vir buscar. Eu não ligo se isso soa duro. Ela foi quem me traiu. Agora ela vai arcar com as consequências. Duvido que ela consiga simplesmente desaparecer sem encarar a realidade da situação. Quanto a Ava, imagino que muita gente queira saber como ela reagiu quando Jason confessou que estava dormindo com a Mary. Para ser honesto, ela não pareceu tão surpresa assim. Não sei dizer se ela é apenas boa em esconder emoções ou se já suspeitava de algo entre os dois. Talvez ela já tivesse algum palpite sobre o caso, mas não posso afirmar com certeza. Depois de tudo o que aconteceu, meu pai e eu tivemos uma longa conversa sobre toda a situação. Jason realmente ultrapassou todos os limites, e meu pai está muito decepcionado por o próprio filho ter feito algo assim comigo. Ele também se sente traído, porque o Jason basicamente me apunhalou pelas costas da pior maneira possível. Mas a Ava, é claro, está tentando proteger o Jason. Ela vem o defendendo sem parar, dizendo que ele se apaixonou pela Mary e que não foi culpa de ninguém. Ela tenta amenizar a situação, como se fosse uma história de Romeu e Julieta, em que os sentimentos simplesmente atrapalharam o bom senso. No entanto, meu pai não está comprando essa história. Ele deixou bem claro que, por mais apaixonado que o Jason achasse que estava, isso não justifica o que ele fez. Quanto ao Jason, sinceramente, eu não sei quais consequências ele vai enfrentar pelos próprios atos. É difícil prever o que vai acontecer daqui pra frente, mas uma coisa é certa. A verdade finalmente veio à tona. As pessoas não podem mais fingir que ele é um cara inocente que só se envolveu em uma situação ruim. As verdadeiras cores dele apareceram. E agora todos sabem o que ele fez. Estou aliviado por a verdade não estar mais escondida e por meu pai estar do meu lado. Meus amigos e minha família estão me ajudando a encontrar os melhores advogados de divórcio da cidade para cuidar do meu caso. Jason, de alguma forma, está tentando inverter a situação e me transformar no vilão de toda essa história. Desde a festa, ele tem agido como se estivesse mais magoado e traído do que eu, o que é incrivelmente irônico, se parar para pensar. Afinal, foi ele quem dormiu com a minha esposa, e agora está agindo como se fosse a vítima. O melhor de tudo é que ninguém está do lado dele. Jason vem tentando entrar em contato comigo há dias, querendo que eu tenha pena dele, mas tenho ignorado completamente. Hoje, ele realmente apareceu na porta da minha casa, achando que poderia me comover ou conseguir algum tipo de apoio. Ele começou a gritar comigo, dizendo que eu o traí. Disse que era minha responsabilidade avisá-lo sobre a Mary antes de ele se levantar e fazer aquele grande anúncio no meu jantar de aniversário de casamento. Ele realmente disse que eu devia ter interferido e contado sobre o caso antes que ele se tornasse motivo de piada na frente de todos. Tipo, o que ele esperava que eu dissesse? Ei, Jason, só pra avisar, minha esposa também está dormindo com outras pessoas. Não é assim que as coisas funcionam. Apontei pra ele que foi ele quem se levantou na frente de todo mundo e anunciou que estava dormindo com a minha esposa. Disse diretamente que foi ele quem escolheu me trair ao fazer aquilo. E que foi ele quem cruzou a linha primeiro. Fui honesto e contei o quanto doeu ver aquela cena, entrar no quarto e encontrá-los juntos. Mas, sinceramente, não pude deixar de sentir uma certa satisfação em ver como o mundo dele estava desmoronando rapidamente. Ele merecia. Ele realmente acreditava que era o único para Mary.
Por favor, né? Então Jason me contou que meu pai o cortou financeiramente. Aparentemente, agora ele está por conta própria, e está tendo dificuldades. E claro, teve a audácia de me pedir ajuda para pagar algumas contas, porque estava sem dinheiro. Eu não conseguia acreditar. Depois de tudo o que ele fez, ainda achou que eu seria o cara que iria salvá-lo. Eu apenas ri na cara dele e mandei ele sair da minha casa. Disse que, se precisasse de dinheiro, podia ir pedir para Mary, ou para a mãe dele, a Ava. Eu estou feito com ele. Para mim, ele não é mais família. Jason tentou argumentar, mas eu já tinha perdido a paciência. Não ia deixar ele tentar me manipular ou me fazer sentir culpa por nada. Disse a ele que, se não saísse da minha casa, eu chamaria a polícia. Eu sei que ele tem um histórico, e a última coisa que ele precisava era se meter em mais confusão. Essa foi a única maneira de fazê-lo recuar. Ele sabia que eu não estava blefando, então não teve escolha a não ser ir embora. Foi um alívio enorme vê-lo sair, e eu não senti o menor remorso. Ele fez a própria cama, e agora vai ter que deitar nela. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima, cuidem-se.